Olá, aqui é a Nath Adachi, eu sou criadora do Instagram Guru de Brechó e meu objetivo aqui é ajudar quem já tem ou quem pretende ter um brechó. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre tipos de brechó, subtipos e nicho. Muita gente que está começando fica assim confuso, perdido de como começar um brechó, como escolher o tipo de brechó, o subtipo, o nicho que vai trabalhar. Então, nesse vídeo, eu vou dar mais informações e falar um pouquinho sobre um método que eu mesma desenvolvi aqui para categorizar os brechós. Por que eu tô falando que eu desenvolvi? Porque não é algo que tem em livro, que tem na internet, é algo que eu tracei do zero e é o tipo que eu considero para fazer as minhas consultorias e mentorias. Então, para que eu possa categorizar os brechós que eu atendo, eu divido eles com tipo, subtipo e nicho, tá? Eu acho muito importante ter essa divisão, porque o mercado de brechós está crescendo muito, está se profissionalizando. Então, quando a gente pensa 10 anos atrás, o brechó vendia de tudo, ninguém parava para pensar qual ia ser o tipo, subtipo, nicho, vendia de tudo, pronto e acabou. Mas hoje, se você quer se destacar no mercado, ter relevância, ser uma autoridade, isso em pouco tempo, você precisa sim ter um nicho bem específico e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Quem veio do Instagram, lá no Insta eu fiz uma versão reduzida, mas também tem posts que eu fiz em texto, com foto, com imagem. Entra lá se você ainda não segue, segue @Guru de Brechó. E aproveitando que você tá aqui no YouTube, né, tá vendo esse vídeo de graça aqui pra você, aperta o botão curtir, ativa o sininho e também envia esse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Agora, bora pro conteúdo, tá? Eu tô até com a minha colinha aqui no computador. Bom, quando a gente vai abrir um brechó, é bom você pensar de cara qual tipo de brechó você quer abrir. Eu considero dois tipos, tá? Eu considero o brechó vintage e brechó atual, porque, na minha opinião, eles são bem diferentes, tá? Por que que é diferente, Nath, o vintage do atual? Porque até a questão de precificação é diferente quando você trabalha com vintage e quando você trabalha com atual. Até a questão também de garimpo, onde você vai encontrar essas peças, se você vai trabalhar com aluguel, com restauro. Então tem muita diferença para quem trabalha com vintage e com atual. Com vintage, inclusive, você tem que ter um certo conhecimento de moda um pouco mais profundo do que quem trabalha com atual. Quem trabalha com vintage talvez tenha até mais custos para restaurar uma peça e até dificuldade de encontrar mesmo produtos de época que realmente são relíquias, se eles estão bem cuidados. Tem toda uma curadoria um pouco mais trabalhosa, tá? E até a questão de precificar é super difícil, porque o vintage é aquilo, eu não vou procurar na internet. Na moda atual, você só procura na internet e você descobre ali a média de preço. Quando a gente fala de vintage, tem o preço do produto, mas tem também uma história que você tem que calcular, se aquela peça é realmente um achado, se aquela peça é uma relíquia. Então, exige um nível diferente de conhecimento, tá? E eu não tô fazendo julgamento aqui de qual é melhor, qual é pior, tá? Tem público para tudo. Então, tem público que vai super valorizar o vintage, que vai até pagar mais caro numa peça vintage do que se comprar uma peça nova. Tem esse público, existe. Mas também tem aquele público que não quer uma relíquia, que ele quer uma peça atual e por um preço barato, por exemplo. Ou tem peças que são novas, que acabaram de sair da vitrine. E eu já trabalhei num brechó, claro, e tinha peças que chegavam lá, que estavam na vitrine da Zara, por exemplo. Então tem público para diversos segmentos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no nicho. Mas eu acho muito importante de começo você pensar assim, se você vai ter foco em vintage ou foco em atual. E tem gente que vai falar, mas Nath, eu vejo tanto brechó que vende os dois. Sim, existe um público que compra os dois, mas de maneira geral, tá? Falando de nível Brasil, normalmente o público do vintage é um público muito diferente do público que compra moda atual. Então, vamos pensar aí o que você vai ter foco. Não quer dizer que, nossa, eu só trabalho com vintage, mas chegou um produto super legal, especial, que é de moda atual. Você pode ter um ou outro. Eu tô falando o que você vai ter foco, o mesmo com atual. Poxa, eu só trabalho com atual, mas uma amiga minha trouxe uma peça incrível que era da avó dela, maravilhosa, de grife e é vintage.
tudo bem, né? Então eu só tô falando para você escolher um foco. Não é que você, nossa, eu só trabalho com vintage e não vai ter uma peça atual, ou vice-versa, eu só trabalho com atual, não vou pegar nada vintage. É só para você ter um norte, tá? Um foco. E isso faz sentido quando você for criar a sua identidade do brechó, o seu conteúdo e estudar a sua persona. Aliás, se você quer um vídeo sobre persona, comenta aqui embaixo que esse é assunto para outro vídeo, tá? Falando de subtipos, eu dividi em 4 subtipos, eu vou até abrir aqui a minha colinha. Eu dividi em 4, tá? Vou falar rapidamente e aí eu explico um pouquinho de cada um. Eu dividi em luxo, premium, marcas e popular. Então, o que é um brechó de luxo? Na minha humilde visão, tá? Minha visão é luxo é grife. Grife é marca europeia, as grandes maisons, tá? Tem gente que considera Michael Kors grife. Eu, particularmente, não considero, tá? Então, tem diferenças, né? Não tô falando aqui que, nossa, tem que seguir o que eu falo, mas esse é o método que eu uso para categorizar os brechós que eu trabalho. Brechó premium, aí sim entraria Michael Kors, por exemplo, Calvin Klein, marcas brasileiras como NK Store, Osklen, entraria no premium, que são essas marcas super conhecidas que são um pouco mais caras, né? O caro e barato também é muito relativo de acordo com o público, mas assim, eu dividi nesse sentido, por isso que eu dividi marca premium e marca comum, mais acessível, digamos, né? Isso falando de valor. Então, o que seria o brechó de marcas acessíveis? Seria um brechó que vende Zara, um brechó que vende peças de fast fashion, que vende peças que a gente vê em shopping, marcas de shopping, né? Shoppings populares. E ainda tem a 4ª opção, que é o brechó popular. Popular, quando eu falo popular, é porque a marca não importa. É aquele brechó que vai trabalhar com preço baixo. Então, recapitulando, brechó de luxo, que vende grifes europeias, brechó premium, que vende marcas mais famosas e mais caras, brechó de marcas que são marcas conhecidas, mas são mais acessíveis, e brechó popular, que vai vender muito aquele produto, às vezes até sem marca, né? Na verdade, todo produto tem uma marca, mas são marcas que não são famosas, ou são marcas bem baratas, por exemplo, Marisa, Pernambucanas, tá? Então, assim, novamente, o caro barato é relativo, o que é caro para um não é para outro, mas de maneira geral no mercado de moda a gente divide isso. Não gosto, tá? Já vou avisar. Não gosto de dividir, quando eu for falar de persona, eu não gosto de dividir em classe A, B, C, D, de acordo com a condição financeira, porque quando a gente trabalha com moda e uma moda de usados, uma pessoa classe A pode muito bem comprar uma peça baratinha e uma pessoa classe D pode sim comprar uma peça de grife, né? Eu acho que isso é o bacana do brechó. Mas é legal você diferenciar, né? Se você é um brechó de luxo ou popular, tem gente que vai trabalhar muito bem o premium e marcas, tem brechó que sim, vai trabalhar luxo e premium. O que não dá, que é um pouco complicado, é você querer trabalhar o luxo, querer trabalhar bolsa Chanel, bolsa Louis Vuitton e trabalhar ao mesmo tempo regatinhas de 5, 10 reais. Não faz muito sentido, tá? Porque o público não vai entender. Então, a linguagem da sua marca, o que você vai passar, vai ficar muito confuso se você quiser vender lá produtos muito caros, bolsas de 10 mil com blusinha de 5 reais. O público não entende, né? Então, é muito melhor você trabalhar com produtos ali que estão na mesma faixa de preço, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com produtos até 300, 500 reais, ou eu trabalho com produtos até 1.000, 2.000, trabalho com produtos acima de 5.000 para quem trabalha só com bolsas caras. Então, assim, é interessante você pensar, sim, nesse seu mix de produto, que eu considero aí o subtipo, tá? Quando fala de mix de produto, é um assunto mais complexo ainda. Aliás, se você quer vídeo, comenta aqui sobre mix de produto, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Agora falando de nicho, o tal do nicho. Quando os brechós começaram, ninguém pensava em nicho porque era um mercado muito amplo e que tinha poucos players, ou seja, tinha poucos brechós para muito público. Então, o brechó vendia de tudo, se dava super bem e era assim que funcionava.
Hoje em dia, não. O ideal, se você vai começar um brechó, se você está, né, num processo aí, tem menos de 1 ano, até menos de 3, talvez você esteja entendendo o mercado para escolher, sim, um nicho, né? Então, tem gente que vai criar um brechó do zero, a pessoa já vem com a ideia de ter um nicho específico. Tem gente que vai levar um tempo aí, 1, 2, 3 anos, para entender qual é o nicho que ela vai atender, né, para entender qual é a persona também, o tipo de produto que mais procuram, etc. Mas quando a gente fala de nicho, vou citar alguns exemplos aqui. Então, você pode ter um nicho um pouco maior, por exemplo, um nicho de luxo, que só vai vender bolsas, um nicho de moda infantil ou moda de bebê, um nicho de moda masculina, um nicho, né, mais amplo, né? Eu vou trabalhar só com produtos de fast fashion, vou trabalhar só com produtos importados, marcas americanas ou marcas europeias. São nichos, sim, mas são nichos amplos. Ou você pode ter um nicho que é aquele nicho bem específico, por exemplo, tá? Eu vou trabalhar só com roupa masculina, camiseta de time. Por exemplo, eu conheço um brechó que é assim, ele trabalha só com camiseta de time e camisetas do masculino. Eu posso ter um brechó que trabalha, por exemplo, só com sapatos, um brechó que trabalha só com bolsa Louis Vuitton, um brechó que trabalha com alguma década específica. Eu trabalho só com anos 80 ou só com anos 90. Posso ter também um brechó que trabalha com um estilo específico. O estilo que eu vou trabalhar são só looks estilo rock, são looks estilo evangélico, look estilo romântico, look urbano. Você pode sim definir um estilo para guiar o seu brechó. Novamente, é guiar, dar um norte. Não quer dizer que você não vai pegar uma peça ou outra de outro estilo ou de outra categoria, enfim. Mas é só para ter um norte, para que você não compre de tudo e deixe o público muito confuso, tá? E qual é a grande questão do nicho? Quando você tem um nicho, você consegue, de maneira mais rápida e mais assertiva, ter o produto certo para a pessoa certa, tá? Então, eu vou dar um exemplo na prática. Se eu abrir um brechó hoje, e aí eu vendo todos os produtos de vários tamanhos, de várias marcas, de vários preços, eu vou ter um público muito amplo no meu Instagram, por exemplo, e desse público, quantos realmente gostam daquele produto? Quantos têm potencial de fato de comprar aquele produto? Então, por isso que é importante, principalmente quem trabalha com luxo, você ter ali um público específico que você sabe que vai comprar, tá? Eu posso falar mais sobre isso no vídeo sobre persona. Então, imagina se você é um brechó de luxo, mas no meio do luxo você vai pondo coisas que não são de fato luxo. Aí você vai atrair um público que não vai comprar. Ou o contrário, você é um brechó popular e você vai colocar ali uma bolsa Chanel no meio de um monte de produtos baratos, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, mas que bolsa cara, que absurdo, não é brechó? Então eu falo isso por experiência, tá? Porque o brechó que eu trabalhava, o forte dele, ele vendia marcas, né, acessíveis e marcas famosas. Então, o foco não era grife, apesar de receber grife. Então, quando chegava produtos de grife, eu ia andar na loja, eu escutava os clientes. Então, eu escutava o cliente falando, nossa, que sapato caro, que absurdo, isso aqui não é preço de brechó. E aí eu ia olhar o sapato, era um Louboutin, que a gente sabe, né, que é caro. Então, para aquela cliente, ela provavelmente não entendeu que aquele era um sapato de grife. Eu já ouvi também clientes falando, né, por exemplo, nossa, olha que blusa legal, nossa, tá super barata, é uma blusa de grife. Aí eu ia olhar ela com a blusa na mão, era uma blusa Luigi Bertolli. Aliás, nada contra Luigi Bertolli, eu até adoro, compro bastante coisa lá, mas não é grife, né? Na cabeça do cliente, Luigi Bertolli é grife. Aliás, esse daria um belo vídeo, hein? O que é grife, o que não é grife, porque depende muito do cliente, né? A gente que tem uma visão mais técnica, a gente considera grife só as europeias, as muito luxuosas, enfim, às vezes de outros países também, mas de maneira geral as grandes maisons. Então esse daria um ótimo vídeo, vou anotar aqui para os próximos. Então é muito interessante você estudar bem o seu público para que você tenha os produtos certos para as pessoas certas. E por que é bom você ter o produto certo para a pessoa certa? Porque você tem um esforço, você tem o seu trabalho, né? Então já pensou, você quer garimpar, encher o seu estoque, você vai gastar seu tempo, seu dinheiro
e vai ter um estoque muito grande que não atende, às vezes, a necessidade do seu público. Então, é muito mais inteligente você estudar o seu público, entender o que precisa, o tipo de produto, o modelo, a marca, a margem de preço que o seu público deseja, para você ter isso e o seu estoque girar, ao invés de ter um grande estoque que fica parado, encalhado, é o que a gente chama de estoque morto. Então, assim, mais pra frente eu vou fazer mais vídeos, eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, espalhem esse conteúdo. Quanto mais pessoas entrarem aqui no canal, mais conteúdo gratuito eu vou colocar. Então é importante lembrar que eu coloco conteúdo gratuito todos os dias no Instagram, pretendo colocar mais vezes aqui no YouTube, mas eu preciso que vocês se inscrevam no canal e compartilhem para que outras pessoas também se inscrevam, tá? Importante falar que eu trabalho com consultoria, eu trabalho com mentoria, e para colocar o conteúdo gratuito aqui, a única coisa que eu preciso é que você se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Então tem coisas aqui que eu falo, que eu explico, eu queria falar muito mais para vocês e colocar várias aulas gratuitas, mas para isso eu preciso ter público aqui no YouTube. Lá no Instagram a gente já tem aí uma média de 2.500 pessoas, mas no YouTube eu quero ver esse número crescer. Então eu vou deixar aqui um desafio para você mandar esse vídeo pelo menos para uns 2, 3 grupos lá de WhatsApp, grupos de donas de brechó. Manda esse link para que as pessoas venham para o YouTube, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!